meu nome é Pastor Davi, da Igreja Batista Nova Vida, onde eu sou pastor de evangelismo. Eu e minha esposa estamos gratos a Deus pela oportunidade que temos para servir Ele no meio do povo brasileiro. Como que eu gostaria de colocar um desses livrinhos, chamado João e Romanos, na sua mão. Aí a gente senta e conversa pessoalmente sobre uma pergunta de extrema importância. A pergunta de perguntas. Você tem 100% de certeza de irá para o céu? Qual é a sua resposta dessa pergunta? Pare e pense. Talvez você fale, sim, tenho 100% de certeza de irá para o céu. Talvez você disse, não tenho certeza que eu vou para o céu. Talvez você fale, não sei. Se sua resposta é sim, então mais uma pergunta para você. Por que você tem 100% de certeza de irá para o céu? Aqui uma outra pergunta. De onde veio este livro? Veio de Deus ou veio de homem? Ou veio de uma igreja? Lemos aqui em 2 Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Este livro veio de Deus e não de homem. Outra pergunta. Este Deus pode mentir? Resposta. Achamos em Tito 1:2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos. Então temos duas verdades. Este livro veio de Deus. E a segunda verdade, que Deus não mente. Não, eu sou capaz de mentir, já mentiu muito. Mas Deus, Ele é incapaz de mentir. Então quando Ele disse algo que está aqui, podemos entender que é a verdade. Então, essa pergunta. Você tem 100% de certeza de que irá para o céu? Será que é possível sabermos com certeza se iremos para o céu? A Bíblia nos diz em 1 João 5,13: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Tem duas partes nesse versículo que eu quero destacar. Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Se lemos versículos 10, 11 e 12, é assim. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. A segunda palavra que eu quero destacar é a vida eterna. Há quanto tempo dura a vida eterna? Segundo a Bíblia, ela é para sempre e não tem fim. Eu estou aqui com caneta. Eu estou segurando a caneta. Então eu posso dizer para você que eu tenho a caneta. Mas somente uma outra coisa. Se eu disse para você que eu tenho a vida eterna. Será? Como que eu posso ter a certeza absoluta de que se eu morresse hoje, eu vou passar eternidade com Cristo? Isso é uma pergunta boa. Então vamos lá, vamos estudar
ou que a Bíblia diz, como que eu posso ter 100% de certeza da salvação? Primeira coisa que eu preciso entender, que eu sou pecador. Aqui disse, todos pecaram, desobedecendo os mandamentos de Deus. Concorda com a Bíblia que eu, Davi, sou pecador? A Bíblia diz aqui em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Todos. O chão está livre por todo mundo. Não tem alguém que pode dizer, eu não sou pecador, eu não mereço inferno. E não tem alguém embaixo que disse que Deus não morreu por mim. Realmente o chão está livre por todo mundo. E todos nós somos pecadores, destruídos estão da glória de Deus. A pergunta: já ouvi sobre um lugar real chamado inferno? Já? A segunda coisa que eu preciso entender é que o pecado tem um preço. E esse preço é a morte física e a morte espiritual, ou a segunda morte. A Bíblia diz aqui em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Quando alguém trabalha, recebe o salário. E quando nós pecamos, nosso salário do pecado é a morte. Apocalipse 20:14 diz, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Eu sou pecador. E eu mereço o inferno por causa dos meus pecados que eu tenho feito contra Deus Todo-Poderoso. Número 3. Jesus já pagou o preço. Nós não temos como escapar da condenação, mas Ele viveu uma vida perfeita e sem pecado e morreu como nosso substituto. Romanos 6:23b disse, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo tem duas partes. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a pergunta, qual seria a melhor escolha para mim? De entender que eu sou pecador, mas rejeitar Cristo como Salvador, e quando que eu morrer com a morte física, já entra no inferno e a separação eterna de Deus? Ou enquanto estou vivo, aceita Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E o que é que Cristo fez para nos oferecer este perdão? Essa notícia é boa. Cristo morreu na cruz para nos oferecer perdão por nossos pecados. A Bíblia diz em Romanos 5:8, deixe-me abrir lá rapidamente, um versículo muito precioso. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor que Deus tem para mim e para você. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9 e 10 disse, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E versículo 11 também. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, eu sou pecador,
eu mereço o inferno por causa dos meus próprios pecados, mas Cristo me ama como eu sou. Pare e pense nisso. Já fechou seus olhos à noite e pensou, como que eu gostaria de ter feito algo diferente hoje? Ou como que eu gostaria de ser uma pessoa diferente? Mas, sabe, eu não posso me mudar. Eu sou quem eu sou. Mas a Bíblia diz que Deus me ama como eu sou. Onde eu estou? Ele me ama como eu sou. No meu passado, eu tenho meu presente. Ele não ama meu pecado, mas Ele me ama como eu sou. Até meus pensamentos errados. Ele me ama. E aqui disse que éramos inimigos. E Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos oferecer perdão completo por todos os nossos pecados, a vida eterna. Então eu sou pecador. Eu mereço o inferno por causa dos meus próprios pecados. Mas Cristo me ama. Uau! Que maravilhoso. Número 4. Podemos ser salvos nos arrependendo e confiando 100% no que Cristo fez na cruz. Romanos 10, 13 disse, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer pessoa, onde você está, pode pedir a Cristo e Ele vai te dar a salvação. A única esperança é Jesus Cristo. Lemos em Romanos 10, 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, onde você é? Como podemos receber esta vida eterna? Você sabe que é um pecador que não merece ir para o céu? Que Deus abomina o seu pecado e este pecado lhe separa de Deus? Você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou pelos seus pecados para pagar sua dívida com Deus? Você está pronto para se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Cristo? Lembra o versículo, Romanos 6, 23, A e B. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu tenho escolha. Tem um outro versículo que é muito precioso, que talvez você já tenha ouvido. Talvez até tenha decorado este versículo. João 3, 16. Deixe-me ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem está falando aqui? Well, se a gente ler capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos tem resposta um pouco interessante. E ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quero dizer algo bem simples. A religião não oferece salvação. A minha igreja
não pode te oferecer salvação. A salvação só está no que Deus tem nos dito na palavra de Deus. E lembra, Ele que nos deu a palavra de Deus, e Ele é incapaz de mentir. Então, o que está escrito aqui na palavra de Deus, aí é a palavra de Deus. Então, Jesus está dizendo para esse homem, Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem é esse mundo? Porque Deus amou o mundo, não? Eu e você. De tal maneira, qual maneira? Que deu o seu Filho unigênito. Quem é o seu Filho unigênito? Jesus Cristo. E por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça no inferno, mas tenha a vida eterna agora e para sempre lá no céu. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, ao eu e você. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Cristo não veio a este mundo para apontar o dedo de você ou eu e disse: Davi, você já pecou muito, condenado, vai para o inferno. Não, a Bíblia disse que Jesus veio para que eu possa ser salvo. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. E por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Só Cristo pode salvar a minha alma e a sua alma. Indo para a igreja, fazendo coisas boas e qualquer outra coisa, não alcance o perdão e a vida eterna que Cristo oferece. Cristo precisava morrer na cruz e derramar seu sangue para nos oferecer perdão por todos os nossos pecados. Então, eu sou pecador. Eu mereço o inferno por causa dos meus pecados. E Cristo me ama como eu sou. E Ele está me oferecendo a vida eterna. Se eu pego essa caneta, vamos imaginar que você está segurando esta caneta. Está me oferecendo. Então, se você está oferecendo essa caneta para mim, você comprou a caneta e quer me dar a caneta, que falta para que essa caneta seja minha? Eu preciso aceitar. Mas eu tenho escolha. Eu posso negar o presente. Não quero o presente. Não! A pessoa fica chateada, triste, e o presente não é meu. O presente de presentes, vida eterna, perdão por toda a eternidade de todos os meus pecados. É o que Cristo está nos oferecendo. Resposta certa de aceitar esse presente. Mas a pergunta: você tem aceitado esse presente de vida eterna? A pergunta de perguntas: você tem 100% de certeza de ir para o céu? E aqui é como você pode ter este presente de vida eterna. Se você quer que Deus te salve, se arrependa dos seus pecados, confia em Cristo e peça a Ele agora mesmo que te salve. É bem simples. Não é preciso ir para uma igreja,
Não preciso fazer obras. Porque a Bíblia é bem claro que nada que eu posso fazer, posso perdoar dos meus pecados. Então aqui uma pergunta. Há um pouco tempo atrás, eu fiz a pergunta aqui, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui uma pergunta para você. Qual seria a melhor escolha para você? De negar Cristo ou aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador? Se sua resposta é aceitar, então eu quero convidar você de entregar sua vida a Cristo. Não por mim, talvez nós nunca encontramos pessoalmente. Mas se você aceita Cristo de coração e com a sua própria boca, a Bíblia diz que você é salvo por toda a eternidade. Eu gostaria de fazer 2 orações. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que temos hoje para conversar através deste vídeo. E depois eu vou fazer uma segunda oração. Essa segunda oração não vai ser entre eu e meu Deus, mas pode ser entre você e Cristo, aquele que morreu na cruz e derramou seu sangue para te oferecer perdão e a vida eterna. Lembra, o presente está disponível, mas você tem a escolha. Se você aceita, Ele te dá a vida eterna e perdão de todos os seus pecados. Se você nega Cristo, a Bíblia diz, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor tem permitido para conversar sobre a pergunta de perguntas. Você tem 100% de certeza de ir para o céu. Pai, temos falado sobre céu, inferno, o perdão e a vida eterna e o que Cristo fez na cruz para nos oferecer perdão. Pai, eu peço que o Senhor ajude a pessoa de entender, não só na cabeça, mas de coração, de entregar sua vida a Cristo. Agora é a segunda oração. Se desejo pedir a Cristo te perdoe dos seus pecados, eu convido você de fazer essa oração comigo, na boca para fora, mas de coração. Vamos orar. Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, que eu mereço inferno por causa dos meus próprios pecados. Perdoe-me de todos os meus pecados, os passados, presentes e os futuros. E neste momento, eu coloco toda a minha fé só em Ti, como único e suficiente Salvador. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz, por derramar o seu sangue para me oferecer perdão. Amém. Obrigado pela oportunidade de conversar contigo sobre a pergunta de perguntas. Você tem 100% de certeza de ir para o céu. Só para terminar a conversa. Lembra, no começo da conversa, começamos com uma pergunta. Você tem 100% de certeza de ir para o céu? Sim, não ou talvez. E agora, depois que você tem participado com esse vídeo, tem assistido, e talvez você orou. Aqui uma pergunta que eu sempre faço com o pessoal. Você orou? Realmente eu não estou ouvindo você. Então eu sempre, se alguém ora em silêncio, eu sempre faço
a segunda pergunta. Aqui é a pergunta. Você fez aquela oração para mim? Esperando que eu termine a conversa? Ou será que foi de coração ao Cristo, colocando toda a sua fé só no que Ele fez na cruz? Então, se você entendeu e aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, daí a Bíblia diz que você é salvo por toda a eternidade. Então, se eu faço essa pergunta de novo para você, você tem 100% de certeza de ir para o céu? Eu espero que sua resposta é sim. Se tiver mais dúvidas e mais perguntas, entrar em contato conosco. Realmente queremos muito te ajudar para que você possa ter a certeza absoluta que Cristo é seu único e suficiente Salvador. Deus abençoe.